Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para falar um pouco da Rússia. A história da Rússia se confunde um pouco com a história da União Soviética, a Rússia moderna. Mas, para entender mais profundamente a história da Rússia, não só da Rússia, mas daquelas repúblicas que estão em torno da Rússia, né, com que a Rússia tem conflitos e relações, temos que entender também a história do Império Russo, que começou a se expandir no final da Idade Média e chegou até o século XX, sob uma monarquia, e a última das dinastias acabou em 1917 com a Revolução Bolchevique, a dinastia dos Romanov. Beleza? Pois bem, boa parte daquela região ali estava até 1917 sob domínio ou controle ou influência do Império Russo, do Império Czarista, né, dos Romanov. Parte desse império foi conquistado através dos 4, 5 séculos anteriores por conquistadores, né, imperadores russos como Ivan o Terrível, Catarina a Grande e Pedro o Grande, né? Esses são os principais, né, que podemos destacar aqui. A partir do século XIX chega ao poder uma nova dinastia, a dinastia dos Romanov, que vai governar até o final da monarquia em 1917, quando a Rússia sucumbe, né, o império, a monarquia russa sucumbe à Revolução Bolchevique. Na verdade, antes da Revolução Bolchevique, em fevereiro de 1917, é um ano bem complexo para entender a história da Rússia, bem conturbado na história da Rússia, né? Esse livro aqui conta um pouco sobre o que aconteceu nesses meses, né, que vão de fevereiro a outubro de 1917. Outubro no calendário juliano, mas na verdade novembro no nosso calendário gregoriano, que tem uma diferença de alguns dias que chega a quase um mês. Pois bem, a Rússia monárquica entrou na Primeira Guerra Mundial do lado dos aliados, né, contra a Alemanha, mas em 1917 a Rússia acaba saindo da guerra, porque a guerra acabou precipitando convulsões sociais que já vinham se arrastando desde o início do final do século XIX e início do século XX. Convulsões sociais que levaram à derrubada da monarquia em fevereiro de 1917. Foi instituído um governo de coalizão, liderado por Kerensky, né, e o Partido Social Democrata, a facção moderada do Partido Social Democrata, conhecida como Menchevique, organizava esse governo, né? Então esse governo estava em volta dessa organização, do poder de Kerensky. Mas em outubro, né, uma outra revolução acaba derrubando o governo de Kerensky e impondo um governo da antiga minoria bolchevique do Partido Social Democrata, né, uma facção mais radical que impõe a ditadura do proletariado. Justamente nesse período, a monarquia, a família real estava detida e acabou sendo executada por ordem dos bolcheviques. Toda a família real. Então a Rússia entra num período que vai ser conhecido como período soviético. Na verdade, a Rússia e aqueles povos ali subordinados à Rússia vão constituir a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muitas dessas repúblicas não existiam, foram criadas durante o período soviético. Por isso que, para entender os conflitos que hoje existem entre a Rússia e a Ucrânia, por exemplo, em torno da questão de Donetsk, né, e da Crimeia, precisa se entender o período soviético. E não foi no período soviético, por exemplo, que o setor leste da Ucrânia hoje, né, foi incluído na República da Ucrânia pelo governo de Moscou, né, que antes pertencia à Rússia, para melhor administração. Foi uma questão de administração, porque tudo fazia parte de um mesmo país, que era
a grande União Soviética, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se inicia justamente com a Revolução Bolchevique. Então, essa história da União Soviética, né, que acabou ocupando o lugar do Império Russo a partir de 1917 e 1918, vai até 1991. Né? Nós precisamos entender essa história para poder entender a história atual da Rússia. É nesse momento que a Rússia sofre, que a Rússia passa por um processo de industrialização, né, planejada e, né, promovida pelo Estado, a ponto de alguns historiadores considerar que a Rússia nunca foi um regime social, a União Soviética nunca foi um regime socialista, mas sim um capitalismo de Estado, né? Então, mas o fato é que esse país agrário, né, que ainda tinha muitos vestígios de traços feudais ainda, que a servidão tinha sido abolida no final do século XIX, ele vai passar por um processo de transformação radical, industrialização radical, né? Então, essa chamada industrialização planificada que acontece na União Soviética a partir da década de 1920, 1930, sobre Lenin, mas muito mais intenso sobre Stalin. Né? Nesse período, a União Soviética, o país recém-formado em 1917 e 18, vai enfrentar uma guerra civil contra um grupo, né, chamados russos brancos, o Exército Branco, né, o Exército dos Mencheviques, organizado pelos mencheviques, apoiado pelo Ocidente, para tentar derrubar o governo instaurado pelos bolcheviques, ou seja, na historiografia marxista é conhecido como contra-revolução, né? A chamada ditadura do proletariado. Pois bem, então é justamente nesse período, né, com Stalin, né, além dessa guerra civil, a União Soviética vai enfrentar depois uma guerra com a Alemanha nazista, né? Ela é invadida em 1941 pela Alemanha nazista. A União Soviética é um dos principais países aliados que promoveram a derrota de Adolf Hitler, né? Mas isso não antes de muito sacrifício mesmo do povo russo. Esse livro aqui conta a história do começo da virada. A União Soviética, que foi invadida em 1941, começa a virar o jogo com essa batalha aqui, a Batalha de Stalingrado, né? Batalha de Stalingrado e Leningrado. Depois, os russos começam, o Exército Vermelho, né, começam a empurrar os alemães até a Berlim e levar o nazismo à derrocada final, né? Então, essa é a história da União Soviética, que vai terminar no final da década de 1980, com aquele processo todo que levou o fim dos regimes socialistas no leste europeu, porque não só a Rússia, mas alguns países do leste europeu também eram socialistas. Alguns deles se tornaram socialistas depois da Segunda Guerra Mundial, sob a influência da União Soviética, como a Hungria, a Polônia, a Tchecoslováquia, etc. Então é isso que vai acontecer. Eu só quero deixar para vocês justamente esse panorama, né, bem resumido do que foi a Rússia sob a União Soviética, né, constituída sob o Império Russo, depois a União Soviética, para a gente entender o que é a Rússia hoje. Né? A Rússia hoje, depois do desmantelamento da União Soviética, muita gente achou que a Rússia ia ficar relegada ao segundo plano, como um país, né, de quinta categoria, né, de segunda categoria, mas a Rússia se ergueu sob o governo de Vladimir Putin e hoje continua sendo um país muito influente naquela região dela ali e disputa, né, pau a pau com as grandes potências na geopolítica internacional, como os Estados Unidos e a China. Beleza, gente? É isso aí, vamos estudar a Rússia, porque a Rússia é um assunto muito atual.